Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós então estamos iniciando a nossa segunda aula, da disciplina de Eletricidade Básica. Nessa disciplina nós vimos a primeira aula que tratava sobre fontes de energia e nessa segunda aula vamos falar um pouquinho sobre materiais condutores isolantes e conhecer as grandezas elétricas, aquelas grandezas que estão presentes nos circuitos elétricos. Peço a vocês que assistam essa videoaula por completo, se possível 1, 2 ou 3 vezes. Vamos para a nossa aula então. Muito bem, nos nossos circuitos elétricos nós precisamos dessas propriedades, Para que um circuito elétrico funcione, ele tem que ter materiais que são condutores, que consigam conduzir a energia elétrica, mas eu também tenho que ter materiais isolantes que consigam bloquear a passagem, seja por completo ou parcial, dessa corrente elétrica. Então, são materiais aplicados aos sistemas elétricos que devem ter propriedades específicas. Em alguns casos, requer que o mesmo seja um bom condutor, em outros casos, um bom isolador. Então, o circuito elétrico precisa dessas propriedades para ele funcionar, tá bom? Muito bem, os materiais condutores, como nós vimos na primeira aula, nós vimos que eletricidade vem de elétrons, de elétrons livres, e em função de diferença de potencial eu tenho então o fluxo de elétrons de um corpo para o outro. Então, os materiais que são bons condutores são materiais que possuem uma quantidade de elétrons livres maior do que os outros. Perfeito? Então, essa propriedade ela proporciona uma facilidade para que esse material consiga conduzir a energia elétrica. Então, materiais que são bons condutores são materiais que possuem bastante elétrons livres. E nesses materiais nós temos aí uma propriedade importantíssima, que nós chamamos de condutividade. O que é então, na elétrica, condutividade? Condutividade, então, é a capacidade dos materiais de conduzir eletricidade. Então é importante que um material condutor possua uma boa condutividade. Perfeito? É uma característica importante dos materiais condutores. E nós temos alguns materiais aí conhecidos que são muito utilizados, alguns em maior escala, outros em menor, às vezes em função do custo, que são materiais que são bons condutores de energia elétrica. Nós podemos citar o ouro, apesar do custo, é claro, mas ele é um material excelente para conduzir energia elétrica. O cobre, que nós conhecemos bastante, muito utilizado nos nossos circuitos elétricos, nos nossos condutores. O alumínio também muito utilizado, e a platina. Então, são materiais que têm essa propriedade, que têm boa condutividade. Perfeito? Materiais condutores, então, Os materiais isolantes, ele é o inverso dos condutores, Nós estamos falando de materiais que se opõem, que se opõem à passagem de corrente elétrica, Isso ocorre porque nesse tipo de material os seus elétrons estão fortemente ligados ao núcleo atômico. Eles não estão livres, como eram os materiais condutores. Os isolantes, então, são aqueles materiais que se opõem à passagem de corrente elétrica. Para que ele faça isso, ele tem que ter uma propriedade importantíssima, que é a resistividade. O que é resistividade? Vem de resistência, ou seja, materiais que resistem à passagem da corrente elétrica. Ele se opõe. Então, resistividade é a capacidade dos materiais de se opor à condução de eletricidade. Perfeito? Então, os isolantes são materiais que têm alta resistividade.
Alguns materiais também muito utilizados na elétrica, né, para esse fim, para que seja um isolante, nós temos o vidro, né, que tem uma alta resistividade à condução elétrica, a borracha também, né, a cerâmica e os silicones são materiais que possuem essa propriedade de isolantes, né, e são utilizados nos sistemas elétricos. Vocês veem aí nos redes de alta tensão, os isoladores de vidro, né, e alguns sistemas de cerâmica, a própria fita isolante, né? Enfim, existe aí uma série, né, de materiais que nós utilizamos na elétrica com a finalidade de fazer o isolamento, né? O isolamento daquele ponto do circuito. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre as grandezas elétricas, né? Que são aí as variáveis que estão presentes nos sistemas elétricos, né? Quando você vai fazer uma análise, né, de um circuito elétrico, né, de um sistema elétrico, você sempre vai querer definir os níveis dessas grandezas, né? Saber a que níveis elas vão operar naquele circuito. As principais e as mais conhecidas são tensão elétrica, né, corrente elétrica, potência elétrica e resistência elétrica. Essas são as 4 grandezas elétricas, né? 4 variáveis aí. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre corrente elétrica. Nós vimos isso na primeira aula, mas vamos rever. O que é então corrente elétrica, né? A corrente elétrica, ela é o fluxo de elétrons, né? Mas esse fluxo de elétrons de forma ordenada, ok? Então nós podemos definir a corrente elétrica como o deslocamento de partículas eletricamente carregadas para um determinado sentido e de forma ordenada. Veja que o nome ordenada, ele sempre aparece. Ou seja, a corrente elétrica é um fluxo de elétrons de forma ordenada, ok? Por que está se fixando esse ordenada? Por quê? Porque se eu tiver um fluxo de elétrons de forma desordenada, é o que nós chamamos na eletricidade de curto-circuito. O curto-circuito é um fluxo de elétrons, porém de forma desordenada, não há controle, ok? A notação, né, da corrente elétrica é a letra I. Então a letra I, num circuito elétrico, representa corrente, né? E a unidade, como eu meço ela, é em ampere. Então eu posso ter corrente aí de 10 amperes, 20 amperes, 100 amperes e assim por diante. Então o I, né, é a letra que dá a notação para a corrente e o A é a unidade da corrente elétrica, né? Essas unidades, né, ampere, por exemplo, ela foi dada para a corrente elétrica em função do estudioso, né, que acabou trabalhando essa grandeza. E em homenagem a ele, eles acabaram colocando a unidade como ampere, né? Muito bem, então a primeira grandeza elétrica é a corrente elétrica, que é o fluxo de elétrons de forma ordenada. A segunda grandeza é a tensão elétrica. Tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos, né? Então, isso, quando há diferença de potencial, eu considero que é uma tensão. E é a tensão que faz com que apareça a corrente elétrica. Por quê? Porque se eu tiver dois pontos com o mesmo potencial, eu posso ligar um condutor de um ponto ao outro que não haverá corrente. Agora, se eu tiver dois pontos com potenciais diferentes e eu ligar um condutor nesses dois pontos, eu vou ter um fluxo de elétrons que é a corrente elétrica. Então, a tensão, ela é a diferença de potencial entre dois pontos. Sem a tensão, não há corrente, né? A notação da tensão é a letra V, né? O U, em alguns casos utiliza o U, né? E a unidade de medida é o volts, né? Então, volts também, novamente, né, a unidade volts vem aí para homenagear um estudioso aí, ok? Vamos fazer uma pequena analogia, né?
da tensão com uma caixa d'água, para vocês entenderem como que ela se comporta no circuito elétrico. Então, imagine que eu tenho uma caixa d'água, né? Essa caixa d'água está cheia de água e essa água provoca uma tensão, uma força, né? Pelo peso dela. Bom, se na caixa d'água eu tenho uma tubulação que essa água possa escoar, essa tensão então da água vai fazer com que a água passe por essa tubulação. Essa tubulação provoca uma restrição, né? A água passa, mas passa de forma controlada, né? Aí eu tenho o aparecimento de uma corrente elétrica, estou controlando o fluxo, né? Perfeito? Então é mais ou menos assim que se comporta a tensão e a corrente elétrica, né? E nós temos a resistência elétrica. Como eu disse, eu tenho que ter algo para controlar esse fluxo de elétrons, né? E como é que eu vou controlar? Através da resistência elétrica, né? Essa resistência elétrica, ela se caracteriza como a dificuldade encontrada para a passagem de corrente elétrica por um condutor submetido a uma determinada tensão. Então veja que eu tenho tensão, tenho corrente, tenho resistência. A tensão provoca, né, a diferença de potencial, que vai fazer com que haja corrente, o fluxo de elétrons, mas a resistência vai controlar esse fluxo de elétrons, né? Isso é interessante, que as três grandezas atuam juntas para que haja uma corrente elétrica de forma ordenada, sem que haja um curto-circuito. Então a resistência ela é responsável por controlar o fluxo de elétrons num circuito elétrico, né? A resistência elétrica. A notação da resistência é a letra R, né? E a unidade é o ohm, né? Que é simbolizado por esta ferradura, né? Então, quando você vê a letra R no circuito elétrico, está se falando em resistência, vai estar acompanhada da sua unidade de medida, que é o ohm, ok? Simbolizada aí por esta ferradura, né? Aí um resistor, né, que são elementos aí colocados nos circuitos para controlar esse fluxo, né? Lembrando que, é claro, num sistema elétrico normal, o motor, né, no sistema elétrico residencial, a lâmpada, o chuveiro, são todos resistências, né? Tá bom? Muito bem, e a nossa última grandeza desta aula é a potência elétrica, né? A potência, né, se a gente for falar ela em termos bem simples, né, ela nada mais é do que conversão de energia elétrica em outra energia útil, né? Eu posso citar um exemplo mais básico, é claro, o chuveiro. O quanto que um chuveiro consegue converter de energia elétrica em água aquecida. Então você veja que quanto mais potência tem o chuveiro, mais água ele consegue aquecer. A lâmpada, né? A lâmpada ela converte energia elétrica em luminosidade. O quanto que ela consegue converter? Isso é potência. Quanto mais potente uma lâmpada, mais luminosidade ela consegue converter, né? Então nós podemos entender que quanto mais potente um equipamento, mais energia elétrica ele vai consumir. Ok? A relação é direta, né? A notação da potência é a letra P, né? E a unidade de medida é o watts, né? Ok? Então, potência, lá você tem lá um aparelho de 1000 watts, 2000 watts, lâmpadas de 9 watts, 10 watts e assim por diante, tá? Então a potência se nota pela letra P e a sua unidade é o watts. Muito bem, pessoal. Então essa foi nossa disciplina, né? Nossa aula, né? Segunda aula da disciplina de eletricidade básica. Nós estamos vendo apenas conceitos, conceituando, né? Abastecendo o nosso conhecimento com esses conceitos para depois nós tratarmos esses conceitos dentro do circuito elétrico, né? Então nós vimos aí condutores e isolantes e as importantes grandezas elétricas, né? Que são corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. Ok? Muito obrigado e nós nos encontramos então na próxima aula desta disciplina.